Fala galera, satisfação em voltar a gravar mais uma aula para vocês aqui. Tudo bom? Tudo na paz? Desta vez vou falar para vocês sobre expressões algébricas, certinho? Então, o que são expressões algébricas? São expressões matemáticas que apresentam letras e números, também denominadas expressões literais. As letras são expressões chamadas variáveis ou incógnitas. Então, vamos aqui para os exemplos. Então, eu tenho na letra A aqui, x mais 5. Então, aqui é uma expressão algébrica, por quê? Porque tem a letra e tem o número. Então, como já foi colocado aí, a letra é chamada de variável e para ser expressão algébrica tem que ter o número. Então, a letra pode ser chamada de variável ou incógnita. Deixa eu acionar aqui a caneta. Opção de tela, não. Cadê mostrar? Ok, caneta. Caneta, ok. Beleza. Então, como vocês estão percebendo aqui, nessa expressão algébrica, nós temos uma letra, que é chamada de variável, e temos um número. Na letra B também, nós temos letras e números. Então, as letras são chamadas de variáveis ou também incógnitas, assim como na letra C. Quando eu falo de expressão algébrica, aí vocês têm que lembrar de um detalhe. Tem que ter a interpretação. Por exemplo, aqui eu digo aqui, ó, o uso de letras para representar números facilita a tradução de sentenças escritas em linguagem comum para a linguagem algébrica. Aí vamos ver alguns exemplos. Quando eu digo assim, um número. Um número você não sabe, é uma incógnita. Não sei, pode ser representado por qualquer letra. Geralmente nós colocamos a letra X, ou X, ou Y, A. Então, quando eu me retratar um número, eu estou me tratando a algo que eu não sei, algo desconhecido, chamado de incógnita. Eu estou colocando esses exemplos. Ó. O oposto do dobro de um número x somado com um número y. Então, veja só. O oposto do dobro de um número x. Então, o oposto do dobro de um número x. Então, o oposto é o quê? Contrário. Então, olha só que eu estou colocando. O oposto do dobro de um número x. Então, o que acontece? Oposto é o contrário, por isso que veio menos aqui. Dobro, 2. E x, porque eu estou falando de x. Somado, aqui o sinalzinho de mais, certo? Com o número y, certo? Então, aqui eu tenho uma representação dessa situação aqui. Aqui na letra B eu tenho a diferença entre a terça parte de um número x e o oposto de 5. Então, vejamos. A diferença entre a terça parte. Toda vez que eu me retratar a diferença, eu estou me referindo a uma subtração. Então, é uma diferença, uma subtração entre quem? Entre a terça parte. Terça parte, como é que eu vou representar a terça parte de um número? Se eu não sei que número é, eu vou pegar um número e dividir, vou pegar x e dividir em 3? Não. Terça parte vai ser x sobre 3. Se fosse quarta parte, seria x sobre 4. Então, eu vou pegar x sobre 3, diferença é menos de um número x e o oposto de 5. Então, o oposto é com o sinal contrário. Então, quem é o oposto de 5? Menos 5. Certo? Então, ficou x sobre 3 menos, entre parênteses, para não coincidir aqui, ficou menos 5. Agora, a letra C. Eu tenho o inverso do dobro de um número x não nulo. Quer dizer, não nulo que não é zero, obviamente. Então, inverso é o quê? É você inverter. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 2, por exemplo, eu digo, quem é o inverso de 2? É só inverter. É como se tivesse o 1 aqui abaixo. Então, esse 1 vai para cima. O 2 seria o denominador, certo? Então, o inverso do dobro de um número x. Então, o dobro de um número seria esse aqui, ó, 2x. Como eu quero o inverso, é como se tivesse 1 aqui abaixo. Então, esse 1 vai para cima e o 2x virá para baixo. É por isso que ficou dessa forma aqui. Beleza? Ok. Letra D. O dobro do inverso de um número x não nulo. O dobro do inverso. Agora vejamos. A letra C eu falei o inverso do dobro.
É diferente. O inverso do dobro de um número. O inverso do dobro de um número. Então, o dobro de um número é assim, certo? Aí eu queria o inverso. Agora eu quero saber o seguinte. O dobro, certo? Do inverso de um número. Então, olha só como é que vai ficar. O dobro de duas vezes, um número não seria x. O inverso de x não seria 1 aqui abaixo. Aí eu trocaria, seria 1 sobre x, né? Então, isso aqui que seria... Peraí, deixa eu colocar o x direito aqui. Isso, aqui ficou ruim. 1 sobre x. Então, no caso, eu teria o seguinte. O dobro, quem é o dobro? 2 multiplicado por quem? Pelo inverso de x. O inverso de x seria 1 sobre x. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 sobre x. Então, seria o dobro do inverso de um número x, que é diferente do inverso do dobro de um número x. Certo? Agora, nós temos a letra E. O quadrado da soma de dois números. Então, eu tenho dois números. Um número é x e o outro é y. Então, x somado com y elevado ao quadrado. Então, é o quadrado da soma de dois números. Agora, na letra F. A soma do quadrado de dois números. Então, a soma do quadrado é diferente. Aí eu tenho que escolher, no caso, dois números. Um número é x, eu tenho que botar x ao quadrado, e outro número é y, y ao quadrado. Certo? Então, são várias situações. Quando eu falo assim, o cubo de um número, por exemplo. Então, o cubo de um número seria x elevado a 3. Certo? Então, vocês devem ficar ligados. Quando eu falar um número, é quem? X, o dobro 2x, o triplo 3x. A metade de um número seria x sobre 2, certo? A terça parte, como já foi colocado aí, x sobre 3. A quarta parte é x sobre 4 e daí por diante, certo? Ok. Agora eu coloco aqui para vocês algumas situações. Por exemplo, eu quero que você observe essa figura abaixo e determine. Vocês estão percebendo que aqui eu tenho um retângulo, que está pintadinho aí. Cada partezinha dessa aqui, onde está a setazinha, vale 2x. Então, eu quero que você represente o que aí? Letra A, ou melhor, determine. Letra A expressão que representa o perímetro dessa figura. Então, vocês já sabem, enquanto alunos de oitavo ano, que perímetro é o que mesmo? Perímetro é soma dos lados. Então, eu teria que somar tudo isso. 2x, 2x, 2x daqui, 2x daqui, daqui. Ó, tudo isso. Foi o que eu representei. Cada ladinho desse aqui mede 2x. Certo? Mede 2x. Mas se eu não quisesse fazer isso, como eu fiz aqui, eu poderia logo pensar assim. São quantos ladinhos desse aqui? Eu teria que contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, simplesmente eu pegaria. Um ladinho desse mede quanto? 2x. Então, vou fazer 2x multiplicado por 16. E aí eu teria o perímetro que 16 duas vezes são 32x. Aí eu acho o mesmo valor. Então, aqui foi que eu repeti para você. Porque, na realidade, perímetro é o quê? Soma dos lados. Então, somaria tudo, que daria isso. Mas como eu não precisaria somar. Então, simplesmente eu contaria quantos tinha e multiplicaria por uma partezinha dessa, por um ladozinho desse. Na letra B, eu estou pedindo para você determinar a expressão que representa a área dessa figura. Então, eu até coloquei aqui. Isso aqui é um retângulo. Quando falamos de retângulo, para você calcular a área, você tem que pegar base, que é isso aqui, ó, base, e multiplicar pela altura, certo? Então, base é tudo isso aqui, a altura é isso. Então, a base vai medir quanto? 2x com mais 2x com mais 2x com mais 2x dá quanto? 10x. E a altura vai dar quanto? A altura vai ser
2x com mais 2x com mais 2x. Dá quanto? 6x. Ah, na realidade aqui está até incorreto. Ó. Desculpa aqui, eu vou retificar agora. Aqui vai dar 2x daqui com mais 2x daqui com mais 2x daqui. São 2, 4, 6. Então, a área, na verdade, vai ficar assim. Ó. Vai ficar 10x, certo? 10x, beleza? Multiplicado por quanto? 2 com 2, 4, com 2, 6. Com 6x. Que vai dar, na realidade, 10 vezes 6 dá quanto? 60. Vai dar 60x. Aí, como eu estou multiplicando x vezes x, vai ser x ao quadrado. Certo? Então, desconsidere isso aqui. Isso aqui foi erro de digitação. Porque, perceba, se uma partezinha dessa aqui é 2x, então aqui eu tenho 2 com 2, 4, com 2, 6, com 2, 8, com 2, 10. Então, eu tenho 10 na base e na altura eu vou ter 2 com 2, 4, com 2, 6. 6x. E aqui está 3x. Então, desconsidere isso aí. A forma correta é essa aqui. Ok? Uma outra coisa aqui que nós temos. Uma outra situação, problema. Uma fábrica produz apenas camisetas e bolas. As camisetas, quer dizer, a primeira custa R$20. R$20 o preço de cada camiseta. E a segunda, quer dizer, as bolas, custa quanto? R$15 por unidade. Se chamarmos de X a quantidade produzida de camisetas e de Y a quantidade produzida de bolas, qual a expressão algébrica do custo desses dois artigos? Então, primeiramente, a gente vai analisar essa situação. A expressão algébrica que representa o custo desses dois artigos, que são camisetas e bolas, eu vou pensar da seguinte forma. Eu representei pela letra C custos, botei entre parênteses. Então, na realidade, eu poderia fazer assim. Custo, C de custo é igual. Pode ser representado assim também. São quantas camisetas... Desculpa. Nós não sabemos ainda a quantidade de camiseta. Nós queremos chamar cada camiseta representada pela letra quem? Pela letra X. Qual é o valor de cada camiseta? R$20. Então, seria 20 vezes X, que dá 20x. Pelas camisetas, certo? Mais o valor da bola. Cada bola custa quanto? R$15. Quantas bolas? Não sei. Estou representando pela letra Y. Então, seria 15, certo? Y. Então, eu teria o custo. Outra questão que eu perguntei aí foi qual o custo se forem produzidas 300 camisetas e 500 unidades. Foram produzidas 300 e 500 unidades, respectivamente. Quer dizer assim, 300 camisetas e 500 bolas. Então, como é que eu vou achar isso aí? Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu já determinei para vocês aqui essa expressão algébrica, eu teria simplesmente só substituir. Então, o custo seria, na realidade, 20, que são o valor da camiseta, multiplicado pela quantidade de camisetas que eu estou falando aqui, que são quantas? 300. Beleza? Ok. Somado com 15, que é o preço de cada bola, multiplicado pela quantidade de bolas que eu estou pedindo aqui na questão. São 500. Pronto. Aí eu teria que fazer esse cálculo aqui. Foi o que eu já fiz. Então, seria na realidade o seguinte. Custo, certo? O custo seria de quanto? 300 vezes 20 daria 6.000. 6.000. Beleza. Mais 15 vezes 500, 7.500. 7.000
Desculpa, 500. Pronto. Custo ficaria em torno de 13.500 reais. Beleza? Então, não é difícil. Dá para fazer tranquilamente. Vamos para outra parte aqui. Agora a gente vai falar sobre o seguinte, sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Isso é fácil. Olha, para obter o valor numérico de uma expressão algébrica, você deve proceder do seguinte modo. Primeiro, substituir as letras por números reais dados. Segundo, efetuar as operações indicadas devem obedecer a seguinte ordem. Primeiro, você vai resolver potenciação. Segundo, divisão e multiplicação. E por último, adição e subtração. Tem a questão também. Se vier raiz, uma radiciação, você resolve também por primeiro. A radiciação e a potenciação. Importante. Convém utilizar parêntese quando substituir números negativos. Quando você tiver números negativos, você coloca entre parênteses. Então, vejamos aqui o primeiro exemplo. Calcula o valor numérico dessa expressão. 2x mais 3a. Sabendo que o valor de x, eu vou tirar x e colocar 5. E no valor de a, eu vou tirar a e colocar menos 4. Como eu já falei aqui. Vamos trocar x por 5 e a por menos 4. Beleza? Então, repetir aqui a expressão. Deixa eu acionar outra cor aqui. Cor de caneta. Vou colocar uma outra cor aqui diferente. Vou colocar aqui azul mesmo. Como vocês estão percebendo aqui, vejamos. Eu vou pegar 2x seria 2 multiplicado pelo valor de x, que no caso aqui é 5, beleza? Mais 3 multiplicado pelo valor de a, que é menos 4, então é por isso que eu coloquei entre parênteses. 5 vezes 2 dá 10, mais 3 vezes 4, eu já poderia ter feito o jogo de sinal aqui. 3 vezes 4, 12, mais com menos dá menos, eu já poderia ter passado para cá, certo? Mas eu deixei aqui para fazer o jogo depois, mais com menos dá menos. Certo? Deixou assim, mais, aí fez 3 vezes 4, 12. Mas pode deixar tranquilo, pode fazer logo. 3 vezes 4, 12, mais com menos dá menos. Então, resolvendo aqui, eu tenho 10, devo 12, vou ficar devendo 2. Então, vai dar menos 2. Mais 10 menos 12, menos 2. Outro exemplo aqui, eu tenho x ao quadrado menos 7x mais y. Sabendo que o valor de x é 5 e o valor de y menos 1. Substituindo, olha o que aconteceu. No lugar de x, eu coloquei 5, novamente 5, e no lugar de y, menos 1. Então, ficou, se x na realidade é 5, então 5 ao quadrado, 25. 7 vezes 5, 35. Jogo de sinal, mais com menos dá menos. Aí ficou assim, 25 positivo, 35 negativo e 1 negativo. O que é que a gente faz? Conservei o 25 e somei os dois que têm o mesmo sinal. Olha só o que aconteceu. Menos 35 menos 1 dá menos 36. Então, eu tenho 25 menos 36, mais 25 menos 36 vai dar menos 11. Beleza? Ok. Mais um exemplo aqui. Eu tenho, para você calcular o valor numérico, de 2a mais m de a mais m, sabendo que a é menos 1 e que m é 3. Então, substituindo, coloco 2 vezes o valor de a, que é menos 1, o valor de m é 3, a mesma coisa que a é menos 1 e m é 3. Multiplica, 2 vezes 1 dá 2, mais com menos dá menos, conserva, tira do parêntese aqui, fica menos 1, mais 3. Beleza, menos 2 mais 3, eu tenho 3 que tira 2, vou ficar com 1. Menos 1 mais 3, 3 que tira 1, fica 2. Pronto, tranquilamente. E, finalmente, último exemplo aqui. Calcula o valor numérico da expressão 7 mais a menos b. Sendo que o valor de a, agora vai complicar um pouquinho, está na forma de fração, 2/3 e o valor de b menos 1/2. E o que é que eu vou fazer mesmo? Eu vou pegar o 7, no lugar de a eu vou colocar o valor de a, que é 2/3, pegar menos, e no lugar de b, vou ter que ficar em parênteses, porque aqui está negativo, 1/2. Aí o que é que eu fiz primeiro aqui?
conservei o 7, conservei o 2/3, fiz o jogo de sinal aqui, ó. Olha só o que eu fiz, menos com menos, deu mais. Depois, o que eu fiz? Tirou o MMC de 3 e 2, que dá 6. Aí fez assim, ó, como se tivesse 1 aqui abaixo. 6 que divide por 1 dá 6, 6 vezes 7, 42. 6 que divide por 3 dá 2, 2 vezes 2 são 4. E 6 que divide por 2 dá 3, 3 vezes 1 é 3. Depois somou tudo, conservou o denominador que é 6, e aí somou tudo, 42 com 4, 46 com 3, 49. Beleza? Tranquilo? Então, essa parte de álgebra aí, inicial, tranquilamente, sem nenhum problema, dá para todo mundo aprender numa boa. Então, um forte abraço. Lembrando, vocês devem dar um like. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Então, um forte abraço. Até a próxima aula.